E por aqui é hora do quadro O Gestor e Você. No quadro Gestor e Você de hoje, nós vamos fechar o terceiro dos 3 quadros sobre holdings, que são as empresas familiares que passam por divórcios dos sócios, os impactos da empresa e dicas também para manter o patrimônio familiar distante dessas situações. Bom, para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui hoje o Pedro Puccini Mendes, ele que é consultor jurídico e também gestor da GER, está sempre conosco aqui, tirando essas dúvidas para o pessoal de casa sempre ter bem claras, né, Pedro, as informações sobre essas questões jurídicas que estão ali também todo no dia a dia de uma propriedade. Também, né? Exatamente, tá certo. Olha, quando a gente trata de questões jurídicas, sempre tem aqueles termos que muita gente não entende, né? Peculiaridades. No caso das holdings familiares e as suas cláusulas, existe uma chamada de cláusula de incomunicabilidade. Um nome bem comprido aí. Explica pra gente o que significa. Bom, vamos lá. Primeiro, é importante considerar que quem procura hoje formar uma empresa através da família vai fazer isso de uma forma, vai criar a empresa e escolher entre sociedade anônima ou limitada. Escolhida essa modalidade, todo o patrimônio desse sócio fundador, né, no caso patriarca, matriarca ou os sócios fundadores, vai se transformar em cotas e essas cotas desse patrimônio todo será doada aos herdeiros que passarão a ser sócios. Essa doação das cotas para os sócios, ela é feita com essa cláusula de incomunicabilidade. Por quê? Para não se comunicar o quê? Os bens destes herdeiros sócios com cada um dos seus cônjuges, entendeu? Então é passado as cotas para eles, mas que eles não podem comunicar, misturar o patrimônio da empresa com o dos seus respectivos cônjuges. Certo, bastante detalhista então, né, essa questão. Isso. Pedro, e que efeitos então essa cláusula de incomunicabilidade produz para a empresa familiar e para os seus sócios? Para a empresa familiar, ela funciona como uma proteção, pode parecer uma situação assim que está, na verdade, protegendo um e não o outro dos cônjuges, mas na verdade está protegendo a empresa. Ela funciona como um gravame. A pessoa que recebe esse patrimônio através dessas cotas, ela não pode receber esse patrimônio de outra forma, senão com essa condição. Então ela é um gravame, ela é uma condição que o patrimônio seja doado através de cotas, mas que tem essa cláusula de não poder mesmo comunicar, misturar o patrimônio de cada um dos herdeiros com os seus cônjuges. Então a intenção é proteger a empresa, não necessariamente cada pessoa. Isso, a gente já falou aqui até em 2 quadros anteriores, né? Porque muita gente comenta sobre a criação das empresas, mas não fala se der o problema, se der errado. Então a ideia é que se der errado por questões familiares, que a empresa seja mantida, né, pelos sócios, herdeiros, o fundador, essa é a ideia. Pedro, como fazer valer essa cláusula para a empresa, né, e para os seus terceiros? Para que essa cláusula seja válida para a empresa e para terceiros, é necessário que se faça o registro dessa cláusula dentro do contrato social, né, a família já se tornou uma empresa, no registro de pessoas civis e no registro de empresas. Então isso tem que ser feito em cartório, né, porque feito em cartório é que se dá o conhecimento não só para a empresa, mas para terceiros, que a gente fala, para qualquer outra pessoa que fala, eu não sabia que podia alienar, ou no meio de um divórcio isso é colocado em questão, né? Não comunica os bens, então só se isso tiver sido feito em cartório que vai ter a validade. Certo. Pedro, qual que é a diferença, basicamente, entre fazer essa doação por testamento, que é uma situação também que a gente ouve falar bastante, ou pela holding familiar? Pois é interessante a pergunta, a gente ouve falar bastante, mas a diferença é o trâmite e as burocracias, porque se feito por testamento, o testamento ele fica vinculado a gente chama de uma justa causa também, né? Não é trabalhista, a gente fala justa causa, ou seja, é o evento do óbito. Então, quando falece,
que o testamento passa a valer, só que ele tem que passar por uma burocracia judicial, ele tem que ser aberto, um processo, tem que ser validado esse testamento. Então, muitas vezes traz uma burocracia maior que se fizer a criação das empresas familiares. Porque se já fez a criação da empresa, o patrimônio continua a ser administrado pelo fundador, pelos sócios, recebendo os lucros, administrando. E esse fundador, né, também é muito famoso esse termo do usufruto. Né, o fundador da empresa, ele continua no usufruto desses bens, né, que na verdade não são mais deles, são dos sócios herdeiros. Então essa é a ideia de não fazer, tentar tirar o máximo dos trâmites judiciais, para não inviabilizar a empresa. Né? Quem tiver mais dúvidas sobre este assunto, como pode tirar, Pedro? Através do contato, que a gente sempre deixa que o e-mail, contato@gerconsultoria.com. E lembrando que o próximo quadro nosso aqui, a gente já deixa a chamada para o pessoal mandar dúvidas sobre o CAR, né, que está vencendo mesmo, no dia 13 de dezembro você vai estar aqui de novo com a gente, né, Pedro? Perfeito. E vai faltar pouco tempo para se encerrar o prazo de inscrição no CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que vai até o fim do ano. Né? Então, você que tem dúvidas, aproveite esse tempo nessa semana para mandar a sua pergunta aqui para a gente. E o Pedro vai estar aqui no dia 13 de dezembro para tirar todas as dúvidas. Perfeito, através do WhatsApp do canal, né? Também, ou através o nosso do número do Bom Dia Produtor, né? Perfeito. Tá certo. Pedro, muito obrigada pela sua vinda aqui hoje. Mais uma vez, um bom dia, até a próxima. Um bom dia, muito obrigado.